Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, esteja tudo bom com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, mais um vídeo da nossa série, né? Uma minissérie aqui no canal agora. É um desafio, 28 dias lendo a Bíblia, começando pelo livro de Mateus. Eu falo começando porque, né, quem sabe iriam vir outros, mas não estou prometendo nada, hein? Estamos aí na leitura diária do livro de Mateus, para que a gente possa vencer nosso comodismo, nosso desânimo, e dizer que vai ler a Bíblia nunca lê. Então eu resolvi fazer esse propósito para nos incentivar. Estamos lendo um capítulo por dia, e as pessoas que leem, elas que estão acompanhando desde o começo, elas postam, né, a foto da Bíblia, o print do celular, né, quando elas leem, e me marcam lá no meu Instagram. No Instagram o link tá sempre aqui na descrição do vídeo, tá bom? E também nós temos um grupo no WhatsApp que nós comentamos mais de pertinho lá. E todos os dias está tendo um vídeo aqui, 22 horas, todo dia, falando sobre o capítulo do dia. E hoje chegamos ao capítulo 12. Eu já tentei começar a gravar esse vídeo algumas vezes. Hoje, assim, aconteceram já várias coisas. Quando nós colocamos uma meta, um propósito de seguir firme em algo que vai nos abençoar, vai nos edificar, vai nos fazer ficar mais próximo de Deus, vocês sabem que as dificuldades, elas surgem, né? Inesperadamente ou esperadamente, porque nós já esperamos. Mas, assim, tem dias que são muito mais difíceis. E hoje foi um desses dias. Está sendo. Então, todas as vezes que eu tentei começar a gravar, não consegui. Mais uma vez tentar, espero que agora tudo flua naturalmente. Glória a Deus. O capítulo 12, o capítulo 11 foi bem forte, né? Falou o convite de Jesus aí para os cansados, os oprimidos, os aflitos, que ele tem alívio para nossa alma, ele tem descanso, ele tem renovo. E ele falou que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E aqui no capítulo 12, né, estou aqui com a minha Bíblia aberta aqui, por sinal ela é super marcada, né? Sabe aquela história de eu vou marcar só o que eu achei interessante? Aí fica assim, ó. Só o que eu achei interessante. Porque a Bíblia inteira é interessante, né? Então a minha Bíblia, essa que eu leio aqui, com vocês, nos vídeos todos os dias, é a Bíblia assim, que ela é mais de eu estudar mesmo, fazer anotação. A gente tem aquela Bíblia que é mais da gente, sabe, que a gente tem mais apego. Então, ela não é a Bíblia que eu levo pra igreja, porque ela é muito grande. Mas é a que eu gosto, a tradução dela é a que eu mais gosto. Ela tem algumas anotações já de muito tempo minha. Então eu já marquei ela muito aqui. Eu gosto muito de marcar a Bíblia, olha só. Eu boto assim coloridinho, tá vendo? E faço umas anotações aqui assim. Embaixo também, atrás, ela tem um espaço de anotações. Eu tô falando isso, gente, porque eu me lembrei que algumas pessoas perguntaram qual é essa Bíblia que eu leio aqui, né? Que eu leio o capítulo inteiro. O propósito é esse, ler a Bíblia juntos. Então, as pessoas que estão acompanhando perguntam, então eu tô apresentando a minha Bíblia pra vocês. Aqui atrás, ó, tem um espaço de anotações, tá vendo? E ela é a Bíblia da mulher. Ó, ela tá já mais antiga, né? A capa já tá apagada aqui, mas ela tinha uma capa mais rosinha. Acredito que alguns de vocês já conhecem essa Bíblia. Ela tem o título A Bíblia da Mulher. E a tradução dela é a Almeida Revista e Atualizada. É a tradução que eu mais gosto, né? Eu tenho outras traduções aqui em casa também, que eu leio, que eu comparo, né? Mas essa daqui é a minha preferida. E ela é uma Bíblia, assim, relativamente de estudo, porque ela não tem bem estudo, né? Mas, às vezes, em algumas passagens, ela tem uns quadros, assim, com algumas informações legais. Ó, por exemplo, aqui, a mulher curada da hemorragia, no capítulo 9 de Mateus. Aí tem um quadro, olha, que tem falando sobre essa mulher, algumas particularidades da época, né? Tem algumas coisas assim, tem alguns quadrinhos assim, ó, com frases de mulheres também, que tem a ver com o capítulo, né? Algumas mulheres importantes que falaram, então tem as citações. Ela é uma coisa assim mais básica, para um estudo bem básico, mas é muito boa, eu gosto bastante. E as anotações são voltadas mais para as mulheres mesmo, por isso que é a Bíblia da mulher, né? Mãe? Oi? Tudo bom? Leia. É cheiroso? Sapatinho cheiroso. Mamãe tá gravando um vídeo, tá bom? Vai pra lá me esperar? Eu já vou, neném. Toma, vai lá. De nada. Tchau. Vamos lá, gente. Dar início ao capítulo 12, né? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Só acusando, né? Está dizendo? Teus discípulos fazem isso, quer dizer,
que esse mestre aí ensina tanto, não sabe que isso é proibido, né? Não sabe que não pode no sábado trabalhar. Os religiosos, eles são assim, eles estão prontos, eles têm muito conhecimento, mas o conhecimento é para ficar pronto para apontar o dedo para quem vai errar, e não para si mesmo, para olhar para si e dizer, eu preciso melhorar. Não. O conhecimento do religioso é para apontar e dizer, olha, você não fez, eu também tô fazendo não, mas você é assim. Aí Jesus respondeu, né, versículo 3, Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Aí, mais uma vez, Jesus vai citar, né, o Antigo Testamento. Quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, foi o que Jesus fez? Jogou o quê? A palavra. Jesus, ele é assim, ele combate com a palavra. Então, se você está na direção de Deus, na orientação do Senhor, prossiga naquilo que o Senhor lhe orientou. E se alguém vir dizer alguma coisa A ou B com a religiosidade, com isso, aquilo, se você tem certeza que você está dentro do propósito, como Jesus estava, fale a palavra. A palavra, nada pode contra a palavra, tudo passa, mas a palavra permanece. Não há nada que tenha maior autoridade do que essa palavra aqui. Então é por isso que nós precisamos buscar o conhecimento, o entendimento, orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero entender, eu quero conhecer. Por quê? Porque é necessário que nós estejamos preparados, porque irão vir pessoas para querer ter tirado o foco, ter tirado o propósito, fazer você parar, fazer você desistir, dizer, ei, não faz assim não pode não fazer isso não, mas não sei o quê. Aí você vai, cai e deixa de fazer a vontade de Deus. Aí ele falou, né, citou lá 1 Samuel, que falou de quando Davi comeu os pães da proposição, na casa de Deus, que não era lícito comer, mas eles comeram porque eles estavam com fome, né? E aqueles pães eram exclusividade dos sacerdotes, e Davi, ele comeu. A religiosidade tão grande dos fariseus era pra, tipo, barganhar com Deus. Era, tipo assim, querer alcançar o direito de alcançar a salvação da sua alma pelo que faz, pelas obras, pelo conhecimento, pela posição, sabe? Por quem eu sou, olha quem eu sou líder religioso, eu sou conhecedor das escrituras, eu faço tudo conforme está dentro da lei, então Deus, ele precisa salvar a minha alma. Tipo assim, eu mando em Deus, dependendo do que eu fizer, mas Jesus veio nos mostrar que não importa isso, não importa isso. Jesus fala o tempo todo da fé, da importância de servir, da importância de ser humilde, da importância da soberania de Deus, e vem nos mostrar que não adianta nada disso se não tivermos intimidade e proximidade com o Senhor. Aí no 6 ele diz assim, aqui está quem é maior do que o templo. Eita glória! Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado os inocentes. É isso que eu acabei de dizer. Eu quero, primeiramente, a misericórdia, o amor, o estender de mão, o olhar para o seu irmão aqui, ó, cara a cara, de perto, não de cima, de altivez, dizer, oh, você, de apontar, de acusar, de dizer, você não faz isso, tal. Não, Jesus quer que você estenda a mão e seja misericordioso. Misericordioso. Mas você sabe para quê? Como diz lá nas bem-aventuranças, para que você possa alcançar também a misericórdia de Deus. Como diz lá na oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para nós alcançarmos o perdão, a salvação, a misericórdia de Deus, nós precisamos ser com os outros assim. Versículo 9. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Lá vai Jesus, né, para o ambiente onde os religiosos estavam, lá de maior olhar ainda, porque era o ambiente deles, né? Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusar Jesus, lhe perguntaram, é lícito curar no sábado? E Jesus respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado essa ovelha cair numa cova, não fará todo esforço para tirar dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estenda a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, como lhe tirariam a vida. Ficavam o tempo todo ali, buscando o que Jesus ia fazer para criticar, para colocar Jesus à prova, para ver se Jesus ia errar, se ele ia se contradizer. Eles ficavam na expectativa de pegar Jesus em algum erro, mas Jesus não teve erro algum. Jesus confirmou toda a palavra que ele tinha falado anteriormente, né? Quando ele falou, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ah, se vocês soubessem que as almas vidas vêm primeiro. Porque se você tem um animal e esse animal se perde, e esse animal tá em apuro, você, porque é sábado, porque na lei tá dizendo que não é para trabalhar no sábado, quer dizer, você vai deixar de salvar uma vida porque é sábado? Não, se você vai fazer isso por um animal, quanto mais por um homem, por um ser humano, que é seu semelhante. Ele tinha falado, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor de todos os dias. Ele estava mais uma vez se autodeclarando Deus. Ele estava mais uma vez se autodeclarando
acima da lei, acima dos costumes, acima da religião, acima da época. Ele estava mais uma vez dizendo: o meu reino não é desta terra, o meu reino é diferenciado. Ele estava dizendo que ele era Deus, era realmente o Messias enviado. Porque aquelas pessoas, os judeus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles esperavam outro tipo de Messias. Eles esperavam uma pompa, sabe, o rei dos judeus, ele viria, meu Deus, com uma coisa assim bombástica. E Jesus veio totalmente diferente, uma pessoa humilde, de uma família pobre, de uma linhagem já de pessoas pecadoras. Então, já na genealogia, já no primeiro capítulo nós vimos isso. Então ele já começa a quebrar todas as expectativas desde o início, para as pessoas olharem e dizer: não, não é Messias. Claro que não é isso que eu espero. Nós também somos assim. Se nós vivemos na religiosidade, nós ficamos sendo assim, criando expectativas em Deus, de Deus, e quando ele vem e faz diferente na nossa vida, a gente fica: ué, porque Deus não está preso à sua expectativa, às nossas expectativas. Deus não está preso, Deus é soberano, Deus vai fazer o que Ele quiser na tua vida e o que Ele quiser na minha vida. Ah, mas Deus cumpre desejos de coração, mas Deus faz... Sim, mas a vontade dele é soberana. Eu falei o tempo todo, desde o primeiro capítulo, que eu repito em todos. Pode a criatura questionar o Criador? Nós estamos para servir, fomos chamados para servir, fomos chamados para ter humildade. Vamos aprender com Jesus, como eu disse ontem no capítulo 11, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu me submeto à vontade do Senhor. Ai, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, Quantos sonhos meus Deus já frustrou? Muitos, e vem frustrando a cada dia. Mas eu não posso dizer que eu sou uma frustrada na vida. Por quê? Porque eu não estou desistindo dos meus sonhos. Eu estou renunciando por um propósito maior, que é a vontade de Deus, de quem me criou, de quem me fez viver, de quem me trouxe à terra e quem me deu uma missão. Vou falar aqui pra vocês. Parece que eu tô saindo do contexto, mas não. Sabe por que eu digo que isso é forte? Que eu tô falando da soberania de Deus. É porque muitas vezes nós não queremos renunciar, não. A gente fica falando que tá servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a... Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, Deus, mas a gente tá vivendo só igual os fariseus, só na religiosidade, só dentro do templo. Só vendo, observando, lendo, conhecendo e não pratica nada. Não tem misericórdia por ninguém, não perdoa ninguém, coração cheio de mágoa. Um monte de raiz de coisa ruim dentro do coração, vivendo em uma mentira. Vivendo em uma mentira. Pare de viver uma mentira. Eu lembrei de um louvor que, na época que eu aceitei Jesus, eu louvava muito, que é assim: saia deste grande abismo, deste mar de solidão. Deus não te fez pra isso, pra viver na escravidão. Olhe para o céu, ninguém foi capaz de suportar a cruz como meu Jesus. Derramou seu sangue puro e por isso asseguro: se você crê, ouça o que eu vou lhe dizer. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão. Nossa, essa é uma canção antiga, né? Da cantora Cassiane. Eu cantei muito. Quando eu me converti. E Jesus, se você crê, a letra diz: se você crê, ouça o que eu vou lhe dizer. Jesus, Ele vai abrir a porta para você. A porta do entendimento, a porta da salvação, a porta da palavra, a porta da graça. É Ele que abre essa porta para que a gente possa entrar e se livrar dos costumes, das tradições religiosas, a religiosidade, do fardo que a gente tem, dizendo: tem que ser assim, porque eu faço assim, eu vou para a igreja todo domingo, eu canto no conjunto, eu não sei o quê. Não. E na hora de olhar realmente com o olhar de Jesus, de amor, não temos. Então Jesus, ele abre uma porta diferente na nossa vida, para que a gente saia do abismo do engano. Precisamos sair do abismo desse engano, de parar de andar e viver como fariseus. Jesus é Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, de todos os dias. Se Jesus não for Senhor da sua vida, dos seus dias, dos meses, dos anos da sua vida, não vai adiantar nada. Aí nós vimos, né? Nós vimos que no versículo 14 eles ficaram conspirando. Depois que Jesus operou um grande milagre, Jesus curou um homem dentro do templo, que era uma coisa que era para eles achar maravilhosa, né? Deus fez um milagre na frente deles, aos olhos deles, viram a mão do homem voltar ao normal. E ainda assim, eles ficaram tão irados, a religiosidade era tão grande, a cegueira espiritual deles era tão grande, que eles ficaram procurando um jeito de pegar Jesus para matar.
Eles já ficaram conspirando assim, o que a gente pode fazer para parar esse homem? Porque ele está se tornando muito grande. Né? Há um olhar de inveja também, porque eles religiosos o tempo todo ali. Qual o milagre que eles realizavam? Eles não mudavam, não transformavam a vida de ninguém. A religiosidade não transforma a vida de ninguém. A religiosidade só deixa as pessoas mais atrofiadas, com a mente mais pesadas. Fica ali vivendo dentro do templo, sempre do mesmo jeito. Porque religiosos, cuspindo regras e mais regras, e não vivem. E Jesus está cansado disso. Jesus aqui no versículo 15, sabendo disso, afastou-se dali. Jesus saiu. Porque Jesus sabia aquele ambiente ali como era, conspiração, sabe? Coisas horríveis, horrendas. Gente, eu não vou ler tudo assim, tudo versículo por versículo, porque tá muito, muito grande o livro, vocês leiam, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, 22, né? É outra cura. Versículo 22. Lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou e passou o mudo a falar e a ver. Mais uma cura de enfermidades que eram espirituais, né? O homem que não falava e não via, mas era um espírito maligno. E toda a multidão, vendo, se admirava e dizia: este porventura é o filho de Davi? Mas os fariseus reclamavam, murmuravam, dizendo: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mais uma vez eles repetindo a blasfêmia de que Jesus, ele expulsava demônios, tendo muitos demônios também. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse: todo o reino dividido contra si ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Se Satanás espere Satanás dividido contra si, como pois subsistirá o seu reino? Então, dentro da colchão tem aqui no vídeo. Meu Deus do céu. Peraí, leva isso pra lá. Jesus estava dizendo aqui, olha, se eu expulsasse os demônios com demônio, eu ia perder, porque não tem como um reino, uma equipe dar certo se eles mesmos estão divididos entre eles. Se você tem uma equipe, se você faz parte de alguma coisa e você guerreia com os seus próprios companheiros, é aquela coisa, né? Jogar, fazer gol contra o seu próprio time. Você não venceu o jogo. Você se destruiu. Como é que uma pessoa luta contra si mesma? Como é que o maioral dos demônios vai expulsar o demônio? Se fosse o maioral dos demônios, ele ia colocar mais demônio na vida do homem, né? Eu vejo, eu escuto relatos, eu recebo pedido de oração de pessoas de casamentos que estão assim, por um fiozinho de nada, e tudo começou por uma coisa tão pequena, que eu fico, nossa, Senhor, coisinhas mínimas, não foram problemas grandes. E outra coisa, problemas grandes sempre tem raiz pequena. Às vezes você vê uma família foi destruída, aconteceu uma coisa horrível, desfacelou-se, porém aquilo ali não começou assim. Começou com coisinhas assim, que poderiam ter sido evitadas se a família estivesse ali no mesmo foco, no mesmo propósito, e não se dividindo. Se você coloca barreiras para lutar, você pega todas as suas armas que Jesus lhe dá para lutar contra aquele que está com você. Quando você for lutar contra o seu verdadeiro inimigo, você não vai mais ter força, não vai mais ter armas, porque você gastou tudo o que você tinha lutando contra alguém que era da sua equipe. O reino que é dividido por si mesmo, ele se destruirá. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Porque o que vocês estão dizendo, fariseus, é muito grave, porque vocês estão blasfemando, dizendo que eu tenho um demônio. Mas se o que eu tiver for o Espírito de Deus, vocês não estão numa situação boa, não. Porque o que vocês estão falando é uma blasfêmia terrível. Verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo, ao qual Jesus disse que não haveria perdão. Por quê? Porque tudo a gente pode ser resgatado pelo arrependimento, receber o perdão. Mas quando você chama a Deus, a divindade santíssima do Senhor, de demônio, de Beelzebul, de trevas, você chama a luz, a verdadeira luz, o Espírito de Deus, de trevas, de demônio, essa é a maior blasfêmia que pode existir. Porque o Espírito Santo de Deus é puro, é puríssimo, é santíssimo. O Espírito Santo é a pessoa que vem nos tirar o pecado de nós, vem nos purificar. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que entra na mente do ser humano e limpa, e abre o entendimento. Ele tem esse poder purificador. E você comparar esse Espírito que é santo com o Espírito de demônios, é a maior blasfêmia. Quando alguém está com o Espírito Santo de Deus e você diz é demônio, cuidado. Cuidado com isso, porque Jesus disse aos fariseus: se for demônio, vocês estão certos, legal, beleza. Mas se vocês estiverem falando isso e for o Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, não tem mais saída para vocês. É forte, é pesado, né? E aí ele continua, e é o que ele diz aqui: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo,
não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Então, essa explicação já dei anteriormente, né? Li depois. E é isso mesmo, o Espírito Santo é tremendo, minha gente. Espírito Santo, ontem eu falei o quê? No vídeo de ontem, tá vendo que cada vídeo completa o outro. Ontem eu falei assim, não brinquem. Você pode não crer. Respeite. Olhe, observe. Ah, eu não acredito. Fique na sua. Jamais cometa essa blasfêmia de dizer assim, é Beelzebul. Com o Espírito Santo, você dizer é demônio. Jamais. Antes, teve um tempo que eu não entendia. Eu dizia, o que é blasfêmia com o Espírito Santo? O que será? O que será que é isso? É o que você não sabia, tá sabendo agora, né? Você falar contra Deus, você pode ser perdoado. Mas se você falar contra o Espírito Santo, você não pode ser perdoado. O pecado se constitui justamente nisso, você ter consciência. Porque se você não sabe, se você vive na ignorância, você nunca ninguém lhe ensinou, lhe explicou, você nunca ouviu falar nisso, você não tem conhecimento nenhum de Deus e você... É uma coisa, porque quando você chegar a Jesus, você vai chegar pela primeira vez, você vai ter o clarecimento da salvação, para a salvação. Mas aqui, esse pecado, ele estava falando com os fariseus e religiosos e entendidos. Eles conheciam quem era Deus. Eles conheciam quem era o Espírito de Deus. Às vezes eles tinham conhecimento, eles não eram ignorantes. Então, aqui, esse pecado, Jesus estava dizendo assim, se você sabe, se você tem conhecimento do que é o Espírito Santo, e você abre a sua boca para falar que é das trevas, que é demônio, você blasfemou. Isso é triste, é grave, mas é real. Infelizmente, muitas pessoas blasfemam e não vão ter perdão. E aí, 36 aqui é muito forte. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. Tudo que você fala não está sendo jogado assim, lançado no vento, não. Tudo que você fala vai ter um peso depois para você, é uma consequência, né? Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Esse é o tipo de versículo que a gente não precisa explicar, né? É o tipo de versículo que você lê, medita, reflete na sua casa, ora ao Senhor, sem explicação. Tá claro? É forte, é profundo? Mas foi Jesus que disse, não foi Luana. Então alguns escribas e fariseus replicaram, dizendo, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E ele respondeu, mas engraçado, né? Jesus fazendo um monte de sinais, maravilha, a fama já... mais do que Jesus estava fazendo. Ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim, como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem está aqui é maior do que Salomão. O povo, lá, os ninivitas, eles se arrependeram com a mensagem de um homem simples, de Jonas, que foi até desobediente, foi até fujão, né? Covarde, fugiu da presença, fugiu da vontade de Deus. Deus deu outra chance a ele, se arrependeu e pregou, sendo um homem comum, e as pessoas se arrependeram, houve o mover de Deus. A rainha do sul veio de longe, se esforçou para ouvir a sabedoria de um homem comum, de Salomão, que tinha sabedoria, mas era um homem, sabedoria dada por Deus, né? E essas pessoas estavam diante do maior dos maiores, que é maior do que Jonas, maior do que Salomão. Toda a sabedoria e milagre e entendimento estava em Jesus. E eles ainda estavam pedindo sinal, depois de tantas maravilhas, tantas coisas, eles ainda estavam pedindo sinal. Geração incrédula, dura de coração, perversa. Se eles não creram com tudo isso que eles estavam vendo, eles não iam crer nunca. Jesus nos adverte a permanecer firmes na nossa fé, firmes na presença de Deus, para que coisas horríveis não venham nos suceder. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa da onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida, ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. É forte demais. Jesus nos adverte assim a necessidade de permanecermos firmes, porque se entregamos a nossa vida a Ele, Ele expulsa todo o mal da nossa vida. Ele estava advertindo justamente aqueles a quem Ele estava expulsando os demônios, né? Nesse capítulo mesmo, expulsou um demônio que era cego e mudo, fazia o homem ficar cego e mudo. Então ele estava dizendo, olha, estou fazendo isso na vida de vocês, esses espíritos estão saindo, vocês estão ficando libertos, estão ficando com a alma purificada, limpa. Então cuidado
Cuidado, vigiem, para que vocês não deixem que novamente esses espíritos entrem em vocês, porque eles não vão voltar sozinhos, eles vão voltar com outros piores do que ele. E aí, aquilo que você vai fazer vai ser pior do que o que você fazia antes. Então, vamos permanecer na presença do Senhor, vamos vigiar, vamos permanecer mesmo que esteja sendo difícil, mesmo que estejamos tristes, mesmo que cheio de lutas, dificuldade da vida, mas vamos permanecer porque com Jesus é melhor. Agora, para encerrar, né, o capítulo, fala da família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Porém ele respondeu ao que trouxe o aviso, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Encerrando aqui o capítulo com esta frase maravilhosa do Senhor Jesus. Qualquer que fizer a vontade do Pai Celeste faz parte da família de Jesus. Não foi Luana que disse, mais uma vez eu repito aqui, foi Jesus que disse. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Qualquer que faz a vontade do Pai. Eu, você que está aí me assistindo, se renunciarmos às nossas vontades para fazermos a vontade de Deus, fazemos parte da família de Jesus. Então a prioridade de Jesus estava em buscar vidas, buscar pessoas, resgatar, resgate, redenção. Aqui está a frase, aqui está a chave de toda a Bíblia, de todo o plano, do projeto de Deus para a humanidade. Resgate, trazer de volta. É para mim, é para você, está disponível para quem quiser, para quem crê. Esse resgate. Há uma esperança para a tua vida, há uma esperança para a nossa vida, para a tua família, para os teus filhos. Há uma esperança, há um resgate para acontecer. E esse resgate está em Jesus. E se você tem alguma coisa para acrescentar, algum comentário, pode deixar aqui. Comente. Não se acanhe não, comente. Tá bom? Você que faz parte do grupo do WhatsApp também, fale por lá. Pra nós, né, falarmos mais, porque aqui o vídeo, minha gente, se eu fosse ficar falando detalhes mesmo, fosse um estudo assim, o vídeo ficaria muito grande, teria que ser, não dá, um capítulo por dia, tem que ser o básico, né, e ainda fica comprido o vídeo, mas eu espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam, deixa o like, se inscrevam no canal, compartilhem e até amanhã. Um beijo, gente, paz do Senhor.